eu estou recebendo o Diogão aqui. Diogo, eu falei certo o sobrenome, Diogo? É Ratacheski? Ratacheski, Diogo. Acertei, é um nome diferente. Pessoal, o Diogão está aqui justamente porque hoje começa a semana do doador de sangue, é nesse dia importante. E o Diogo, ele já fez a campanha de doação de sangue, não é mesmo? Ele começou a doar isso em 2006 e 3 meses depois ele sofreu um acidente e precisou de doação. Exatamente. O Diogo é um atleta, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ele é um atleta e leva a superação, ele apresenta palestras sobre isso, a gente vai falar. Mas que coincidência do destino. Você fez uma campanha de doação e 3 meses depois se acidentou. Pois é, vai ser um prazer estar aqui contando para vocês um pouco sobre a minha história. E foi bem assim mesmo. Na época, eu era atleta de escalada esportiva, então eu fui bicampeão brasileiro e fui campeão sul-americano de escalada esportiva. A gente tem imagem da tua, você fazendo maratona. Tudo. É, isso aí. E foi no ano de 2006 isso. Então, na época, eu fiz uma campanha que era Doe Sangue pelo Esporte. E logo em seguida disso, eu sofri um acidente e acabei precisando de sangue, né? Então, às vezes é 20 minutos que a gente gasta ali para fazer um bem para a comunidade e para outras pessoas que você nem sabe que precisa e que realmente faz a diferença na vida, né? Em salvar ou não uma pessoa. Sem dúvida nenhuma. O Diogo está aqui com a gente, ele é um exemplo de superação, realmente, porque a gente sabe, quem tem contato com o esporte, quem tem essa vivência, você é formado em geologia, você gosta de estar na rua, tá no mato, ver as coisas. Então a gente sabe que quem tem uma barreira para enfrentar, muitas vezes desiste, que foi o que você teve. Você teve acidente de carro, imagem forte aí do carro, isso em 2016, 10 anos atrás. 2006, nós estamos em 2016, 10 anos atrás. E você, devido a esse acidente, ficou paraplégico. O acidente foi bem feio, assim, sabe? Eu tive traumatismo craniano, tive trauma nos 2 pulmões, tive uma lesão na coluna, aqui no pescoço, na cervical, que vieram descobrir 3 meses depois só. E essa lesão aqui embaixo que me deixou na cadeira de rodas, né? Então, e aí depois veio um longo período de reabilitação, que eu fui para Brasília, no Hospital Sara Kubitschek, né? E de lá para cá, eu fui me reabilitando e retornei para a geologia, né? Então, hoje eu também sou o único cadeirante geólogo formado no Brasil, formado cadeirante, né? Então, a superação desde sempre, assim, né? Desde antes já, porque a escalada me trazia muito isso, né? De se desafiar, de se propor a superar uma parede. Né? Quando você lembra quando você teve o recado que você tinha ficado paraplégico, você lembra disso? Como é que foi a tua reação? A reação sempre é bastante assustadora para qualquer trauma que a gente tem, né? Qualquer ele que seja, mas eu me propus a lançar isso como um desafio para mim, que eu ia voltar a andar e que eu tinha na minha cabeça que aquilo dependia de mim. E assim como eu fui o campeão sul-americano de escalada, o campeão brasileiro, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Só que nem tudo é como a gente quer, né? Nem tudo está ao nosso alcance. E a partir do momento que eu entendi isso, aí sim eu voltei a viver, porque aí eu me formei geólogo, cadeirante, atuante na profissão e também abri outros caminhos no esporte, que não é mais a escalada, mais ou menos, que de vez em quando eu dou umas penduradas. Não, e é legal a gente falar, até o secretário do meio ambiente que estava aqui, o Renato, ele deu aula para você e falou que você ia na trilha mesmo, não tem tempo ruim com você. É porque geologia tem esse paradigma, assim, né, que é uma profissão que você precisa andar no mato e trazer informação para o escritório e tratar ela e tudo mais. E você precisa das pernas para isso. Então a gente foi lá e eu fiz uma longa etapa de campo, andando no mato, andando nas costas dos meus amigos, na garupa, para conseguir fazer o que tinha que ser feito, né? Porque faz parte da geologia, não teria como eu me formar geólogo sem estar lá no campo, sem estar atuando no meio do mato, entre as rochas.
E os teus colegas de turma, como é que reagiam vendo você ali? Às vezes tem aquele mais preguiçoso que não quer ir e tal. Assim, todo mundo sempre me incentivou muito, assim, mas no começo o pessoal duvidava também, assim, que era possível, que isso daria certo. Até meu coordenador de curso à época me orientou a mudar de curso, que Geologia não era um curso adequado para minha condição física. Chegaram a falar isso para você? Falaram isso para mim e foi nesse momento que eu falei, não, eu tenho certeza que eu posso e eu vou conseguir. E a realização do sonho estava ali, você formando. É um cala-boca também para o pessoal que falou que você não ia conseguir, né? Ele serve como... A superação acho que é isso também, né? Você mostrar para as pessoas, não, eu vou fazer e tá aqui. Eu acho, Felipe, que o grande negócio disso da superação é você se impor os seus limites. Você não deixar que ninguém te diga o que você pode e o que você não pode fazer. Essa é a diferença. Essa é uma mensagem que eu acho bacana, eu na minha condição, poder passar para muita gente que dá desculpa para tudo hoje em dia. E eu tô aqui numa cadeira de rodas, sou geólogo, trabalho, sou triatleta, né? Tô querendo fazer uma prova de Ironman aí que eu te falei. O Ironman, para quem não conhece, é o homem de aço mesmo, que é uma homem de ferro, né? Que é o top dos tops do triatlon, que já é uma prova que exige muito, que, né, são as 3 modalidades, então o Ironman são distâncias muito maiores que realmente precisa até um ser humano de superação que tenha todas as habilidades, então a superação vai ainda mais para quem tem assim alguma necessidade especial, que no caso você com a cadeira de roda. E falando nisso, ontem você deu mais um show de superação. Pois ontem eu fiz a maratona de Curitiba, tá aí a medalhinha. Tá aqui, vamos pedir para fechar na medalha. É superação atrás de superação, o Diogão, na verdade, né? Eu confesso, Diogo, que para correr 5 km eu não me mato todo, saio sangue, morro quase. 42. Imagina 42. Com o braço junto, com o braço fazendo força. E agora você pensa no Ironman. Você sabe quais são as distâncias do Ironman? São 4 km de natação, mais 180 km de bike, bicicleta. 180. 180. Daqui até Ponta Grossa. Vai daqui a Ponta Grossa. E aí mais uma maratona, essa que eu fiz ontem, de corrida. E a bike e a corrida você faz na mesma cadeira? Como é que é? Não, são cadeiras diferentes. A cadeira da bicicleta é uma handbike, né? Uma bicicleta, é um triciclo. Essa aí? Não, essa é a cadeira de corrida. Essa é de corrida. Essa eu tomo impulsão pela mão, tá vendo? Então ela é uma cadeira como essa que eu estou usando hoje, só que ela tem uma roda a mais. Então a handbike ela é diferente, você pedala com a mão. Ela é uma bicicleta, é como uma bicicleta, só que é um triciclo também, e ela tem marcha, tem 27 marchas como uma bicicleta comum. Mais a dificuldade de trocar as marchas junto ali. Você pedala e troca marcha tudo na mão, mas vai que vai. Tá se preparando? Estou me preparando. A rotina de treinamento do triatlon é muito complicada, né? São 2 treinos por dia e conciliar isso com o trabalho. Então, é um objetivo grande aí que eu me propus. Essa aí é a handbike. Tá vendo a diferença? Você pedala com a mão, ela tem marcha. Aí as distâncias, né, das modalidades do Ironman. Você vai pro Ironman. 180. 180. E agora eu acabei de fazer esse Ironman 70.3, que se chama meio Ironman, né? São 70.3 milhas, né? E aí você concluiu tranquilo? Tranquilo não, foram 6 horas e 59, mas foi bacana. Foi lá dentro da usina de Itaipu, sabe? Então, que é uma área muito bonita, é fantástico. Nadar, pedalar e correr lá dentro por cima da barragem. Foi agora, em final de agosto. E agora essa prova do Ironman, que é o Campeonato Sul-Americano, é em maio, né? Em maio do ano que vem. Então, eu estou me preparando. Eu sou o único cadeirante no Brasil hoje que se propôs a encarar um desafio como esse. E eu tenho certeza que eu vou conseguir cruzar aquela linha de chegada lá. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir pela tua determinação. Inclusive, depois desse Ironman, quero que você volte aqui. Volto aí, os bracinhos cansados de tanto pedalar ali, né, com a bike, mas eu quero que você esteja aqui para falar o resultado tudo e mais essa superação. Voltando um pouco no assunto da doação, é uma semana importante
Quando você fez a propaganda lá, quando você participou da campanha para doação, você imaginou que você ia precisar um dia? Você atleta, dando tudo em cima, subindo montanha, fazendo tudo, escalando, você achou que ia precisar? Felipe, a gente quando é atleta, acho que tem aquele negócio da competição, de você ser um cara, ser competitivo, de você querer se desafiar, mas acho que acima de tudo a gente está buscando a saúde, né? A gente está querendo se cuidar, querendo aproveitar o melhor que a gente tem da vida. Não que curtir uma balada não seja algo bom, né? Mas acho que o atleta tem isso, assim, sabe? Então a gente não pensa. Eu nunca imaginei na vida que eu iria precisar de doação de sangue ou qualquer outro tipo de doação. E você veja, logo em seguida eu necessitei, né? Então é uma mensagem que fica aí importante, né? Às vezes um pouco de atenção ali, um pouco de doação, seja de sangue ou de qualquer outro jeito, você pode fazer bem aí para muitas e muitas pessoas e deixar uma mensagem, um legado de alguma forma. Sem dúvida nenhuma, é o que o Diogo falou, muitas vezes o pessoal fica naquela ânsia, na ansiedade de resolver os problemas e acaba deixando muita coisa de lado, acaba deixando de pensar um pouco no próximo, que é o que faz girar o mundão de verdade, e no final das contas se depara com alguma barreira que fala, pô, podia ter feito, podia tal. E aí passou, né? Passou. Podia, não fiz. Diogão, pra gente encerrar nossa bate-papo aqui, depois eu quero que você volte depois desse Iron Man, hein? Beleza, tá marcado, produção, tá combinado. Tá marcado. E eu quero concluir esse negócio, porque eu confio em você, Diogão. Mais um recado para aquela pessoa que tá em casa, tá meio desanimada com a vida, tá querendo... não quer nem levantar da cama. O que você tem para falar? Eu acho que às vezes eu me pergunto assim, eu tenho que achar um motivo para levantar da cama. Por que eu tô levantando da cama de manhã cedo, né? E depois que eu encontrei o meu motivo, que é acordar, trabalhar e encarar os meus desafios, a gente consegue levantar e consegue seguir em frente. Com cadeira de roda, sem cadeira de roda, com qualquer problema que seja. A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. O importante não é nem saber aonde quer chegar, mas você saber que você tem que chegar em algum lugar. Você tá aqui, mas pô, eu quero estar lá. E aí a gente tem que ir atrás, um passo de cada vez, um dia de cada vez. E aí as coisas vão acontecendo, vai dando certo, vai encaixando. Diogão, muito obrigado pela presença, Valeu. Encontro marcado, irmão. Eu quero ver você aqui depois desse Iron Man, fechou? Fechado. Tamo tá junto, marcado. 180 quilômetros só em uma modalidade. Esse é um caso de superação mesmo.